Porquê é que tanta gente vende fórmulas mágicas para criar marcas verdadeiras, mas depois acaba tudo por soar igual? O que é, afinal, ser autêntico na vida, no marketing, nas redes e nos negócios? Com a Ana Torres desconstruímos mitos, desmontamos clichês e falamos do lado humano das marcas, aquilo que não aparece nos templates nem nos gurus de bolso. É uma conversa crua sobre presença, verdade e coragem para comunicares quem és e não quem achas que devias ser. Se estás cansado de estratégias copy-paste e perfis fabricados, este episódio é para ti. Menos treta, mais autenticidade, mais Ana Torres. Ora, bem-vindos a mais um episódio do podcast Menos treta, mais conteúdo. Hoje tenho comigo a nossa primeira cliente podcast. É verdade? É a primeira edição? Não. Primeira cliente de podcasts aqui no estúdio. Fui eu? Foste. A sério? Eram as complicadas. Foi o primeiro cliente? É verdade. Espetacular. Portanto, hoje Não estamos sabia. num estúdio bem mais evoluído, também se deve a ti. Ai, parabéns! Nós! Muito bom. Não sabia. Pronto, sabe, não Onde é que está o sabia, bolo? Oh, caraças. Retiro o que disse. Se o bolo, champanhe, essas coisas todas. Nem champanhe há, meu. Vamos É ter uma garrafa de champanhe ali. Não é? Com o título do podcast. Já estás a fazer Branded. já estás a claro. fazer o branding também Claro, do podcast. of Tens uma course. prendinha Of com... course. Muito bem. Hum. E então, para começar, qual é que vai ser o tema? Ora bem, o tema. Vamos falar sobre o que é autenticidade, no geral, e o que é autenticidade aplicada à marca e ao marketing em particular. Parece-te bem? Parece-me muito bem. Pronto. E acho Seja que vai lá o ser que um isso for. desafio, não é? Seja lá o que isso for e seja lá onde for parar. De onde é que surgiu essa vontade de falar deste tema? Olha, na verdade, é um tema que me acompanha sempre. Ainda ontem escrevi sobre isso. Sou sempre chamada para falar sobre marca pessoal, marca própria. Depois, como junto aqui o Human Design também, acabo por tocar muito na individualidade e na forma como isso se pode ou não expressar nas marcas. As pessoas acham que eu faço bem. Curiosamente, o que eu escrevi ontem foi que eu não trabalho a minha marca própria. Toda a gente acha que eu tenho uma grande marca própria. Eu não trabalho a minha marca própria e se calhar é precisamente por isso, porque lhe permito ser aquilo que eu sou, não é? Porque é a máxima expressão da minha individualidade a acontecer. Mas quando tu falas em marca pessoal, tem a ver mais com a essência da pessoa, a forma como ela está a comunicar, ou tem a ver também com a parte da empresa? Uma marca pode ser uma marca pessoal ou uma marca comercial. Por trás de uma marca há sempre pessoas. Há sempre um mentor, há sempre um fundador, há sempre uma história de origem. E às vezes é essa história que está na origem da marca que nós nos esquecemos de contar e de traduzir até na comunicação identitária visual, que depois faz com que a comunicação pareça mais artificial do que propriamente humana e real. Quando eu falo de marca pessoal, falo de marca de autor, não é? A minha marca como indivíduo. E que pode ser eu ser um produtor de conteúdos, pode ser eu simplesmente trabalhar o meu espaço no LinkedIn, pode ser a forma como eu comunico ou não comunico nas redes sociais. No fundo é a forma como eu me apresento como indivíduo. É o meu print único. Estou curioso. Como é que fazes isso? Como é que eu faço isso? Sendo. E aí é que eu acho que está o segredo da questão da autenticidade, não é? Porque tu já sabes que eu não tenho papas na língua, eu sou um bocadinho.
não vou dizer crítica, mas gosto um bocadinho de desconstruir estas ideias de vou-te ajudar a criar uma marca autêntica. E na verdade, repara, o que é autenticidade? O que é autenticidade para ti? Pá, é largar estes filtros e estas máscaras que pela sociedade o pessoal se vai impondo, ou seja, querer parecer algo que não é na sua essência. Ou seja, é seres tu próprio. Claro. Pronto. Mas repara, se eu quero ajudar-te a criar uma marca autêntica, não posso ser eu a ditar como é que a tua marca vai ser. Porque senão ela passa a ser a minha marca e não a tua. Então, quando se vende esta ideia de que vou ajudar-te a construir uma marca autêntica e o que é uma marca autêntica, e depois, na verdade, o que se coloca é uma série de estratégias e de filtros, não estás a criar uma marca própria e muito menos uma marca autêntica, não é? Estás a criar uma estratégia de pretensão de criar uma marca que parece autêntica, mas que na verdade eu acho que o problema é que ninguém sabe o que é autenticidade. Fala-se muito de autenticidade, um bocadinho como uma questão da autoconfiança, não é? O que é autoconfiança? O que é que para ti é autoconfiança? Parece um podcast que és tu que me estás a entrevistar. Então, mas isto é assim, não é? Faz parte. Bem, era isto que tu conseguias sempre fazer, era questionar e pôr-me aqui a pensar Sim. também. Que E é era isso o que gostava. é autoconfiança? Porque a autoconfiança faz parte do processo da autenticidade. Autoconfiança. Para mim, eu diria que é sentir-me confiante mesmo nos momentos em que não o sinto, em que vou entrar no estado que estiver e sentir-me na mesma minimamente confiante de que vou dar o meu melhor com os recursos que tenho. É curioso que nós associamos sempre a autoconfiança ao ato de fazer acontecer. Mas tu olhas só para a palavra autoconfiança, quer dizer o quê? Confiança em ti próprio, Uhum. para tomares as decisões que são as mais corretas para ti. Quando a autoconfiança está em baixo, o que é que sobe do outro lado da balança? Se desce a confiança em ti próprio para tomar as decisões na tua vida, sobe o quê? A confiança no outro, ou seja, tu entregues o teu poder pessoal de autodecisão ao outro, às expectativas do outro e ao que o outro acha que é mais correto para ti. Certo, aceitas as opiniões dos outros mais Então, facilmente. um processo de construção de marca autêntica é um processo, acima de tudo, para mim, tu criares uma marca própria em cima de um modelo de autenticidade é a melhor ferramenta de autoconhecimento que existe. Porque vais ter que te desafiar a perceber quem é que tu és. Mas a parte gira da autenticidade da marca é que tu vais ter que te desafiar a perceber quem és naquele momento, nivelando esse equilíbrio entre quem é que eu sou verdadeiramente ou quem é que eu sou para corresponder ao que os outros esperam de mim. E é aqui que normalmente as marcas se posicionam, mesmo nesta perspectiva do que é a autenticidade. Quando na verdade a autenticidade é eu venho para aqui, eu sou quem eu sou, independentemente dos outros gostarem ou não. E coragem para isto. Mas o que eu vejo às vezes na sociedade é eu sou isto, mas quero me tornar naquilo. Está aqui um processo. A questão é que eu acho que às vezes nós não sabemos quem é que somos. Sim. Porque vivemos um bocadinho em função dessas máscaras que fomos ensinados a usar, que é a representação de papéis. Por isso é que quando eu faço uma pergunta tão simples quanto o que é autoconfiança, que devia ser imediato, há toda uma tentativa. Primeiro, não sabemos responder imediatamente, e depois há toda uma tentativa de ir perceber que a autoconfiança tem que ver com a capacidade de eu fazer acontecer e de sentir que sou capaz, mas o ser capaz em função de quê? De uma coisa que está exterior, que é externa a mim e que define o standard do que é ser capaz ou incapaz. A autenticidade é vir para dentro. Mas aquilo que eu vejo às vezes aqui nesta malta que fala sobre marca pessoal, Uhum. daquilo que estás agora a falar, eu até acho que eles estão a fazer uma transformação do pessoal para o comercial. Ou seja, esta pessoa vai ter que se transformar também numa marca comercial. Então vai ter que ter outra aparência.
Às vezes vestem-na de forma diferente, comunicar de forma diferente e deixa de Mas isso ser. é maquilhagem. Pois é. Isso é tu Então já não é marca deixares pessoal. de ser tu para passares a vestir em função de uma estratégia de geração de leads que alguém que te disse que é o que funciona para tu chegares aos resultados que pretendes chegar. Mas deixa de ser marca pessoal. Não é marca pessoal. Isso é uma marca comercialmente ou assente numa estratégia comercial definida por indicadores externos do que é performance. Isso vai mexer com aqui alguma malta, não é? É assim, eu acho que também se coloca. Porque, repara, porque a autenticidade, na verdade, significa tu teres a coragem para seres tu. E o que é que acontece? Acontece que quando tu. Qual é aqui a dificuldade? É que se tu tiveres a coragem para seres tu, também vais ter mais dificuldade, provavelmente, por exemplo, nas redes sociais, em criar uma estratégia de conteúdo. Porque seres tu, se calhar, significa que há dias em que te apetece, há dias em que não te apetece, há dias em que tens muito para dizer, há dias em que não tens nada para dizer, há dias em que nem sequer te apetece sair de casa. Só que este é o lado humano e autêntico da marca. E o que eu vejo é muita maquilhagem, muita artificialidade, muito copy-paste, muita redundância, que depois resulta em as pessoas estarem cansadas de mais do mesmo e sempre as mesmas estratégias e parece que começas a ver e parece que já consegues extrair o padrão, não é? Já consegues perceber quais foram os passos. Primeiro pensou-se no look and feel, depois na sessão fotográfica, depois na linguagem corporal, depois nas estratégias de geração de leads, para onde é que para onde é que temos que levar a pessoa, qual é o call to action, para onde é que. E de repente é um copy-paste de um modelo que qualquer um pode seguir. Eu começo às vezes a olhar para as redes sociais e a desconfiar muito do que é que está ali por trás, porque notas perfeitamente que alguns estão a ler telepontos, notas perfeitamente que aquele guião não é daquela pessoa, porque ele não tinha inteligência para ir dizer, olha, com base na ciência, isto, isto e isto. Pá, sabemos perfeitamente que é um prompt que foi colocado no chat GPT, colocou um teleponto e está a sair. Mas isto lá está, sai completamente fora da naturalidade da pessoa. É o parecer para conseguir atrair um público que se calhar depois nem vai estar identificado com ela. Eu acho que é muito aquilo que nos ensinaram, é o ter que caber num standard, num padrão, ter que cumprir uma série de passos para alcançar um objetivo, senão não alcanças o objetivo. É aquela velha lógica do guru, não é? Tu vais a uma dessas palestras, desses seminários de workshop de sales, não é? E aquilo que te vendem é sempre aquela lógica do ou fazes isto ou morres. Se não isto é o que tens que seguir e resultados garantidos. A parte gira é que tu normalmente é muito raro tu vês as pessoas que supostamente alcançaram os resultados a falarem sobre os resultados que alcançaram, não é? Normalmente os testemunhos são comprados ou são os amigos dos amigos. Porque tu não vês esses resultados todos a acontecer, efetivamente. Porque isso seria a mesma coisa que eu estar aqui e dizer-te assim, Tiago, a minha fórmula para criar a minha marca foi esta. Agora tu segues e tens o mesmo resultado. Não, tu não és eu não sou tu. Tu vais seguir o teu modelo e eu vou seguir o meu. Agora, se há estratégias para ajudar as pessoas a perceberem qual é o seu modelo próprio, mas não é fácil. Porque, primeiro, porque tens que te desmontar, não é? Tens que sair desse sítio que tu achas que és uma coisa e depois vais descobrir que afinal não és bem isso. E depois como é que eu transformo isto tudo em comunicação? Porque, na verdade, a naturalidade e a autenticidade é o contrário da exposição. Então é quase como se fosse inconsistente. Como assim? Repete lá outra vez isso. A autenticidade e a naturalidade acontece, simplesmente, happens. Yeah. Não é preparada para aparecer. Exatamente. Logo, na verdade, é quase como se houvesse uma inconsistência quando nós estamos a dizer vou-te ajudar a criar a autenticidade de marca. Se há uma preparação, uma estratégia, já não é natural, já não é autêntico. Já foi preparado. Já foi maquilhado. Pois,
Só que isso vai de encontro a outra cena, que é o pessoal gosta de ter uma estrutura, uma segurança e um guião para Porquê? O seguir. que é Ele que dá te dá a segurança. segurança? Que não vais sair, só que lá está. Depois deixas de ser autêntico. Bem, sabes que há uma coisa muito engraçada que é, tu trabalhas nesta área há muito tempo, não é? Quando te pedem para fazer, por exemplo, vais fazer um vídeo institucional para qualquer coisa numa empresa, sei lá, parte de mostrar um bocadinho o backstage, quem são as pessoas, o que é que acontece lá. Quando tu estás a preparar um making of, qual é a parte do making of que as pessoas gostam mais, que se identificam mais? E mostrar os bastidores, no fundo. Sim, mas muitas vezes são os enganos. É quando a pessoa se enganou, é quando. Porquê? Porque essa é que é a parte natural, essa é que é a parte real do processo da comunicação. É aí que tu percebes verdadeiramente quem a pessoa é. E tu ligas-te ao que a pessoa é, tu não te ligas àquilo que a pessoa quer parecer. Por isso é que eu acho que há tanta. Há os processos de geração de leads e depois há toda esta lógica do medo, não é? Que é ou ficas dentro ou ficas fora, não é? Não há um meio termo. E se não ficas dentro, morres, não é? Porque é voltar à velha lógica. Há aquele tipo que explica muito bem isto, que eu não sei, nunca sei como é que ele se chama, da linguagem corporal. Paul Ekman ou Alexandre, qualquer O coisa. Alexandre. E ele explica muito bem isto, que é, isto remonta-nos ao nosso estágio primitivo, caverna, não é? Porque vivíamos em grupo, não é? Caçávamos em grupo, comíamos em grupo e estávamos em grupo, em comunidade, dentro da caverna, certo? Agora imagina, nós estamos todos lá a fazer as nossas cenas, seja lá o que for, não é? Que eu não sei o que é que eles faziam. eh, mas a passar Sabes? tempo, a passar tempo. E de repente alguém se zanga com alguém e diz: Tu hoje dormes fora. Se tu dormes fora, o que é que te pode acontecer fora da caverna? És caçado e morres, não é? Vem sei lá, um urso, um tigre, um leão, whatever, ou um urubu, e morres. Então ficar fora, no nosso cérebro primitivo, no nosso inconsciente, está associado a morrer. Uhum. Ou estás dentro ou estás fora. E se estiveres fora, olha o perigo. E é isto que é usado nestas estratégias, que é mesmo essa coisa do fear of missing, não é? Of missing out, usar as estratégias FOMO, que é, nós ouvimos falar disto há tanto tempo, as pessoas não gostam, mas continuam a aplicar-se. E que a mim que é uma coisa que me faz urticária, não é? Epá, se me perguntas assim, o facto de eu não ter essas estratégias significa que eu não ganho muito dinheiro? Pá, se calhar significa, mas se calhar curto mais um bocadinho aquilo que faço e os resultados que tenho, hum, sobretudo depois das pessoas trabalharem comigo, são mais sustentáveis. E para mim, hoje em dia, isso é mais importante do que andar. Porque depois a malta fica um bocadinho refém dessas estratégias, não é? Porque depois só funciona em cima da replicação e depois a replicação chega a uma altura que deixa de ter resultados, então tu tens que passar para um próximo nível. Sabes que eu fiz certificação em hipnose. Tu também fizeste. Uhum. E para mim é muito fácil perceber onde é que está a manipulação, não é? E tu podes usar o que aprendes de uma forma positiva ou de uma forma a manter as pessoas agarradas, não é? Eu, se quiser manter as pessoas agarradas, também sei, eu, se quiser manipular, também sei. Ahm, e é muito engraçado porque nós aprendemos coisas muito simples que são usadas de uma forma completamente subliminar na comunicação, que às vezes é só, por exemplo, só a lógica do preto e branco para o colorido, não é? Num cenário preto e branco não existe a marca. Num cenário colorido já existe a marca. O que é que significa o preto e branco? A vida é cinzenta, a vida é triste, a vida não é estanque, não é? No colorido tudo acontece, é tudo cor-de-rosa, é tudo uou, não é? Unicórnios. E às vezes são estas coisinhas pequeninas
que nós não percebemos. Por exemplo, quando estás a navegar isto na parte de neurociência, quando estás a navegar nas redes sociais, quando estás a consumir, sei lá, à noite estás a ver televisão, em que modo é que está o teu cérebro? Teta, receptivo, puramente receptivo. Está em modo hipnótico. Tu estás a absorver tudo o que está a entrar. Não há perspectiva autocrítica inconscientemente, mas a verdade é que aquilo está. E como nós já somos medrosos por natureza, socialmente medrosos, porque em essência nós não somos medrosos. Socialmente nós somos medrosos, precisamente porque ou estou dentro ou estou fora, ou pertenço ou estou excluído. Não há um meio termo. E tu vives em função disto, ou pertenço ou estou excluído. E então o que é que acontece? Acontece que como vivemos refém destes medos, e depois como temos muito medo de arriscar a individualidade, porque não há estado mais solitário do que tu seres tu próprio, porque quando tu te permites ser tu próprio, tu não tens um guião para seguir, tu tens que criar o teu próprio guião. Mas isso é arriscado, certo? É o ser tu próprio quando tu bates, por exemplo, no fundo. Quando tu, não tenho mais nada a perder. Mas mesmo que não tenhas nada a perder, E às vezes é quando tens o melhor resultado. e às vezes tens melhor resultado num momento em que, naqueles momentos de loucura, saiu-te ali uma brincadeira qualquer e tu até publicaste e achavas que aquilo não. Eu uma vez fiz sério. Eu uma vez. Sempre. É engraçado que eu sempre que não é uma coisa. Eu acho que às vezes é só nós olharmos retrospectivamente e tentarmos perceber o que é que acontece quando às vezes fazemos coisas que nos dão medo, não é? Eu uma vez publiquei um vídeo, entretanto depois eliminei-o, que é para tu perceberes o que é que nós fazemos. Sobre. Eu já não me lembro, eu acho que eu publiquei dois, um sobre intuição e outro que era assim uma cena mesmo. Eu estava chateada com a vida e com as pessoas e não percebia porque é que as pessoas eram falsas e fingiam e faziam coisas deliberadamente para às vezes para magoar o outro, não é? Às vezes para usar o outro. E aquilo saiu-me da alma. E eu publiquei e de repente, mas visualizações inacreditáveis, mas um nível, só seguidores a entrar. Só que eu acabei por apagá-lo porque eu achei que aquilo me comprometia. Não é? Começou o meu cérebro a dizer assim: pá, tens uma reputação, não é? Tu fazes consultoria, tu dás formação, as pessoas esperam uma determinada coisa de ti, e isto é too much, isto é um registro. Sabes que curiosamente eu cheguei a ter pessoas que conheci e que me disseram assim: epá, eu vi um vídeo teu, eu não sei, eu não teria coragem de fazer aquilo, mas de tudo que elas viram meu, aquilo foi o que elas memorizaram. E que disseram, ok, esta é a Ana que eu conheço. Não, esta é uma que eu quero conhecer. Aqui está alguém. Porquê? Porque na verdade eu fui só espontânea. Eu fiz aquilo que naquele momento saiu, estava tão furiosa que aquilo saiu. E na verdade, e mais que isso, eu acho que o processo da autenticidade da marca verdadeiramente é quando tu estás a criar. Eu digo isto muitas vezes aos meus formandos. Para mim, a melhor forma de tu criares uma rede social é como se fosse um diário de ti para ti próprio. No dia em que tu decidis criar uma rede social e estiveres a falar de ti para ti próprio, para a tua versão presente, para a tua versão do passado ou para a tua versão do futuro, e não estiveres minimamente preocupado com quem está do outro lado e com o resultado que vais alcançar, se calhar tens melhores resultados. Olha que essa é uma boa dica, meu. Mas não é fácil. Mas como se fosse um diário. Não é? Tu escreves, muitas vezes estás num dia. Posso dizer asneiras? Aqui estás à vontade. Estás num dia de merda, não é? E às vezes o que é que fazes? Opá, ou ligas para um amigo daqueles que só te ouve, não é? Dos bons, daqueles que não te julgam, nem te dizem já devias estar noutro nível, sabes? Só dizem assim, ok, deixa sair, deixa sair. Ou às vezes gravas um áudio só para ti, só para descarregar, ou então vais, sei lá, vais para o meio do mato dar uns berros, ou escreves, sei lá, há tanta gente que faz tanta coisa,
Mas esse é o teu, o teu lado mais essencial, mais espontâneo. Só que nós ficamos tão habituados a esta coisa do filtro, está sempre tudo bem, não é? Agora há uma grande discussão das influências que está sempre tudo bem e depois estão todas quinadas, não é? Vivem uma vida completamente de vazio. Nós estamos tão habituados à maquilhagem do está sempre tudo bem, é tudo muito consistente, visualmente é tudo muito bonito, mas isso ninguém vive assim, o ser humano, a vida não é assim. E eu costumo dizer que é mesmo é ir contra a natureza das coisas. E a sociedade está aí mesmo contra isso. É a rapidez que queremos. É bota botox, bota tudo muito bonito. Só que depois, quando estás sozinho em casa, olhas ao espelho e dizes: "Foda, isto não é bem assim. A minha vida não é esta." E então começa aí o estado a mudar. Uhum. E depois, quando precisares de ajuda, é que tu vais novamente à tua essência. E depois depende se vais ter alguém que te ajude, se vais ter alguém que vai dizer: "Não, não, olha, continua a ser falso." Mas eu acho que o ajudar também tem que ser colocado em causa, porque eu não te ajudo a seres tu próprio. Eu, no limite, ajudo-te a desbloquear a coragem para tu assumires que podes ser tu próprio. Depois a escolha fica do lado. Eu não vou dizer-te quem é que tu és, eu não faço puta ideia ainda quem eu sou, quanto mais dizer-te a ti quem tu és, não é? Eu não te vou ajudar a chegar a lado nenhum. Eu vou-te, no limite, dizer é seguro fazeres esse processo. Porque olha, eu, eu também já fiz, ou eu comecei a fazer, ou os resultados podem ser estes. No limite, eu vou-te apoiar, vou estar lá contigo, pá, no limite, só a acompanhar e a dar um bocadinho de backup. Que essa coisa do vou-te ajudar, não é? É a mesma coisa que dizer vou fazer por ti, mas se eu vou fazer por ti, eu vou aplicar o meu modelo a ti. E aí voltamos a entrar no onde é que está a autenticidade. Sim, mas a ajuda pode ser às vezes só fazer perguntas e a pessoa chega lá Exato, exato. Desbloquear o processo, desbloquear a tua capacidade de fazeres tu próprio. Uhum. Tens a coragem para fazer tu próprio. Agora perguntas-me assim: isto é fácil? Não, não é. E depois é assim: é uma coisa que não é. É o contrário daquilo que nós gostamos, que é não é previsível. É completamente imprevisível, porque ainda por cima no estado acelerado das coisas neste momento, do mundo e da vida e de tudo o resto, aquilo que tu és daqui a um mês é completamente diferente daquilo que tu és hoje. Então significa que a tua marca tem que estar constantemente em evolução. Só assim é que é autêntica. Mas já reparaste que isto é mais tipo nas cidades? Se tu foste tipo para o interior, é totalmente diferente. A malta é mais genuína, é mais autêntica e na verdade não. Eu acho que aí as coisas, como estás mais próximo da natureza e dos ciclos naturais, tu próprio és mais natural. E entras naquele ciclo. Exato. Mais natural, tens menos capas, menos máscaras, menos. Não há nada. O que acontece neste. É o que estavas a dizer, não é? É tudo muito bonito, pões botox e és muito bonita e vestes-te muito bem e toda a gente diz: ah, estás tão linda, metes uma foto, estás tão linda e não sei o que, não sei o que mais. E depois de repente chegas a casa e és capaz de estar ali 1 hora e meia a papar Reels no Instagram, que é o quê? Ou então olhas-te ao espelho, de facto, quando tiras o botox todo e a maquilhagem e olhas-te ao espelho e dizes: Olha eu. olha eu. E depois acontece uma coisa mais engraçada, que é que eu acho que cada vez mais acontece, se calhar porque temos mais acesso à informação, que é precisamente as pessoas não saberem quem são. De sentirem um vazio existencial, sabes? Quando não estás com essa hiperestimulação toda, quando de repente estás no silêncio, não sabes lidar com o silêncio. Porquê que tu não sabes lidar com o silêncio? Porque começas a ouvir a vozinha lá dentro a dizer: e agora? Essa não se cala. E agora? Quem é que és tu? O que é que andas aqui a fazer? Qual é o teu propósito? Entre aspas. Para que é que existes? Não é? Tu não achas que isso de não saber quem somos às vezes também pode ter influência da educação que tivemos? Tem sempre. Os nossos pais queriam que nós fôssemos uma pessoa e nós às vezes seguimos inconscientemente. Não é inconsciente. Seguimos. Ponto. Yeah.
E depois, quando tens a oportunidade de parar e te observar, é que dizes: isto não é a minha vida, isto é a vida dos Certo. meus pais. É repetição. Yeah. É repetição. Completamente. É um copy-paste. De uma maneira completamente diferente, nós repetimos e muitas vezes repetimos mais ainda aquilo que dizemos: eu nunca vou ser assim. Então é quando somos mesmo. Sempre. Nós no Human Design costumamos. Eu gosto muito do trabalho com Human Design. Primeiro, porque é uma ferramenta prática, não é uma teoria, nem é uma crença, é uma ferramenta prática. É um manual de instruções. Mas precisamente porque é um modelo de descondicionamento. Não é um modelo em que. O processo de autenticidade não é um processo de acrescentar, é um processo de despir, em que tu começas a despir tudo que não é teu. Todas as partes de ti que são copiadas, que foram aprendidas, que foram vestidas por proteção, precisamente naquela lógica do pertencer ou ser excluído. Fazer parte ou ser excluído, sempre. O processo é sempre este. Nós como seres humanos, só temos estes dois movimentos. Mas isso que leva-te normalmente à criança? Não, leva-te a uma parte, leva-te normalmente mais. Para mim, o processo de autenticidade é muito mais um processo do não, eu não sou isto, do que um processo do. Tu descobres o que és experimentando aquilo que tu não és. E que por norma te vai levar a sítios como doença emocional. Quando eu digo doença, não precisa ser doença no sentido crítico, mas sentiste mal emocionalmente, sentiste mal fisicamente, sentiste incompreendido socialmente, sentiste que não fazes parte de sítio nenhum, sentiste que não te sentes bem a lado nenhum. E eu acho que se calhar sim, se calhar vai-te levar a um estado mais próximo de quem tu eras quando tinhas 1 ano de idade. Mais para a frente não, porque já estavas altamente condicionado. Mas se calhar vai-te levar a um estado muito próximo de quem és quando tinhas 1 ano de idade. Que é, se nessa altura fosses deixado sozinho, poderia haver alguma probabilidade de sobreviveres e se calhar... Agora, nós somos seres sociais. Eu acho que este é o processo da vida, não é? O processo da vida é tu vives toda uma vida a achares que és muito rebelde e que fizeste completamente ao contrário dos teus pais e tu é que és, e depois um dia descobres que afinal estás só a repetir o padrão, não é? Agora, isso não é o fim do mundo. Para mim isso é o início da vida. Isso é o início. Chegar a esse estado de consciência é o primeiro passo. Eu acho que é esse, é tu teres a coragem para estares num estado de consciência, porque tu sabes bem, não é? No processo de desenvolvimento pessoal ou de autoconhecimento, a vida não fica um mar de rosas, pelo contrário, às vezes fica mais desafiante, não é? Porque tu estás com os olhos abertos em vez de estar com os olhos fechados, não passas por ela pelos pingos da chuva, agora já vês os pingos da chuva a cair. Então eu acho que torna-se um processo mais desafiante, mas por ser consciente, mais interessante. Passa a ser mais adrenalina, não é? Mas não fica mais cor-de-rosa, muito pelo contrário. Pois não. Quanto mais consciência tu tens, mais tu consegues observar nas pessoas e depois até mesmo os relacionamentos começa a ser difícil, não é? Porque tu tens outro nível de conhecimento. E já não... Quando tu começas a assumir... Quando tu começas a ter a coragem para ser tu próprio, começas a não conseguir lidar com quem não tem a coragem para ser si próprio. E começas a perceber cada vez mais aquela metáfora que para mim faz muito sentido do comboio. Que a vida é, tu vais dentro do comboio, não é? E o comboio vai parando, entram pessoas, saem pessoas, entram pessoas, saem pessoas. Só que nós fomos demasiado ensinados a ter o emprego para a vida, ter o relacionamento para a vida, ter os amigos para a vida. E essa coisa de repente a pessoa que nós estávamos habituados sair na paragem e entrar a outra ou entrar em outras, tira-nos identidade, não é? Porquê? Porque nós fomos habituados a construir a nossa identidade em cima dos outros, em cima do que está fora. E o processo de autenticidade para mim é tu perceberes qual é a tua identidade se nada de que estiver fora existir. Se nada do que existir fora, se nada daquilo que forem os teus papéis, como Tiago, existissem, quem é que tu és? E essa cena é
tu tens de te dar bem contigo, conhecer-te mesmo a ti próprio para conseguires lidar com tudo o que te acontece na vida e com as outras pessoas. E tens mesmo que. Eu acho que só começa. E mais, quando começas a assumir e a aceitar que a imprevisibilidade e a mutabilidade, porque é como os ciclos da vida e da natureza, não é? Nada permanece eternamente igual. Está constantemente a mudar e tu também estás constantemente a mudar. Portanto, essa coisa de uma identidade para a vida não existe. Mas nós não vemos eu acho que na essência tudo tem que ver com a forma como nós olhamos para isto que é a vida. Mesmo, estamos sempre num processo de autoconhecimento. Sempre, sempre. Estás sempre. E depois é giro porque vais tendo os desafios na vida real, não é? Isto é um jogo. Na verdade, é um jogo. Vais tendo os desafios na vida real, relacionamentos, que são os mais. É a nossa arena de treino, são os relacionamentos, a todos os níveis, não é? Não são só amorosos, muito pelo contrário. Às vezes, os relacionamentos interpessoais ou profissionais são mais desafiantes. Um, e depois vais tendo as experiências de choque, que é entram pessoas, saem pessoas, perdes pessoas, tens desafios profissionais, coisas que tu achavas que iam funcionar muito bem funcionam mal, tens desafios financeiros, tudo isto são experiências, fazem parte do jogo. Mas eu acho que a vida é mesmo assim. É quando nós olhamos para a natureza, conseguimos perceber que é isso, não é? Há tempestades na natureza, ao dia, à noite, Há animais que comem onde chove. animais, há animais que estavam muito felizes de manhã a achar que. E de repente, pumba, e passa alguém e pisa-os e já foram, não é? Isto faz parte da vida. Mas isto é a não aceitação de que estamos a viver. É a vontade de querer controlar. Uhum. Então a autenticidade é o contrário do controlo. Sempre que tu estás a querer controlar alguma coisa, tu não estás em autenticidade. Como é que isto se traduz numa marca? Sendo tu próprio, assumindo que, epá, depois tens a parte comercial disto tudo. Sim, é verdade, mas desde para mim pode haver uma estratégia comercial, porque eu sou adepta de que haja uma estratégia, mas ela não pode ser primeiro não te pode ser uma coisa imposta por alguém que está fora, e depois não pode ser uma coisa tão estanque que não te permita introduzir ingredientes novos consoante eles façam sentido. Portanto, eu sou adepta de que haja uma estratégia, mas não uma coisa que seja condicionadora ou que seja ou que seja artificial e que não mostre também o lado da variabilidade emocional do que é ser um ser humano. Até porque tu estás numa empresa, não é? Tu tens várias pessoas lá. Tem várias marcas pessoais, não é? A Certo? imagem da empresa não é só de uma pessoa. Nunca. Uma pode Por isso é que representar, normalmente o conteúdo que mostra quem está por trás do pano é o conteúdo que resulta melhor. certo? Quem são as pessoas reais que fazem isto acontecer? Mas aí o ideal é mostrar a equipa toda. Ah, Ou pelo sim, menos mas também mais não tens que influentes. forçar ninguém. Eu acho que tem é que se encontrar formas criativas de fazê-lo. O problema lá está, voltamos à mesma coisa, que é os modelos, as fórmulas, não é? O A, B, C, os passos que têm que ser dados para alcançar aquele resultado que depois ninguém alcança. Eu gostava era que esta malta toda que vai para estes workshops, no final fosse obrigada a mostrar os resultados que teve com a aplicação daquela fórmula, aquilo que eu nunca vejo isso. Eu nunca vejo. Mas porquê é que tu não adaptas a coisa? Ok, tu até podes ter este modelo, mas ok, este modelo serve a esta pessoa. E eu vou adaptar à minha imagem. Porque isso dá trabalho e porque implica tu encontrares um modelo próprio sem certezas de que aquilo vai correr bem. Nós não gostamos de falhar, não fomos também ensinados desde miúdos que nunca olhamos para aquilo que fazemos bem, olhamos para aquilo que fazemos mal. Em cima do que fazemos mal há a falha e o castigo, então nós associamos castigo e ausência de valor à falha. Ora, a vida é feita de tentativa e erro e de experiência, então falhar
se calhar é 90% daquilo que tu vais fazer. Só que a lógica está toda trocada, nós acreditamos nas coisas erradas. Mas é que se um gajo nascesse tipo num ambiente completamente diferente, que não tivessem esta mentalidade, que isso ia desaparecer. Não, eu acho que faz parte do processo. Eu acho que é o que é a arena da vida mesmo. Agora, por exemplo, este modelo que nós estamos aqui a criar, não é? Porque eu acho é que está na altura, eu acredito muito, eu confio que está para nascer um novo modelo de comunicar, que eu ainda não sei qual é, que eu acho que vai ser muito mais acústico do que visual. E está para nascer um modelo completamente diferente de comunicar marca. Ah, Isto que nós estamos a fazer aqui, para mim, é muito mais próximo do que uma coisa natural, porque eu não me preparei para vir para aqui, não é? Nós definimos o tema ontem, porque tu me obrigaste, porque eu achei que vinha para um podcast que havia um tema, afinal não havia, tive que ser eu a decidir. E está tudo certo. É o convidado que traz. Foi bom, foi bom. Mas isto que está aqui a acontecer é natural, não é? Eu não estou a pensar no que vou dizer, eu estou simplesmente a falar com a probabilidade de dizer coisas com as quais os outros não concordam e está tudo certo, não é? E ainda bem que assim é. Mas está a acontecer de uma forma natural, não é? Tu não preparaste o guião de perguntas, eu não preparei as respostas e, na verdade, a probabilidade e a parte gira é esta: é que nós vamos chegar ao fim e nós próprios não nos vamos lembrar do que aconteceu. E quando virmos, até vamos dizer assim: é pá, isto que eu fiz. Exato. Nem sei, e a parte gira da naturalidade é que quando tu te permites ser tu próprio, às vezes estás por ti a dizeres coisas, tu dizes assim: é lá, como é que isto me saiu pela boca fora? Isto é fixe? De onde é que isto veio? O problema é que nós não acreditamos na sabedoria que cada um tem, da sua própria existência, da sua própria vida e daquilo que são as suas aprendizagens. Então estamos sempre a tentar falar de uma forma correta. Por isso é que depois vêm os guiões, não é? E vem o teleponto, porque isso é a coisa mais artificial que existe. Além de tu consegues perceber se a pessoa está a ler o teleponto ou não, por mais que hoje em dia a tecnologia já esteja avançada. Eu acho que isto é um modelo mais próximo do que é trabalhares uma marca de uma forma mais natural. Sabes que isto vai contra tudo o que se diz online. Por exemplo, há clientes que me perguntam como é que eu devo preparar o meu podcast? Bem, às vezes fico sem a resposta. Porque Mas se o eu der este podcast é meu uma exemplo, conversa, não se eu é? der este meu exemplo, diz, não, mas a outra pessoa diz, tu deves ter um guião, deves ter as perguntas, deves estudar a pessoa. E eu penso para mim, primeiro deves convidar pessoas que já conheces, minimamente. Ou não necessariamente, não é? Porque tu podes simplesmente convidar alguém que não conheces e de repente há um ponto de partida de um tema comum e daí blá, 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 a coisa acontece. Exato. Mas tu tens que confiar, a base é a autoconfiança, tu tens que confiar que tu tens as competências para estar numa conversa com alguém que está a ser gravada. Uhum. Essa eu acho que a questão é, voltamos à mesma coisa, tu confias em ti ou não confias em ti? Ou pões o teu poder no outro que te dita as regras de como é que tu deves ser? A partir do momento em que vem alguém dizer assim: olha, vamos criar a tua marca. Então agora eu pensei aqui, eu fiz um mood board de como é que tu te deves vestir, Tiago, ok? E depois a seguir vamos fazer uma sessão fotográfica. E eu é que te vou dizer, vais estudar as posições em que te deves colocar. E depois a seguir vamos criar todo um conjunto de templates para tu comunicares nas redes sociais. E no final ainda vamos pôr o chat GPT a falar por ti. Isto é autêntico? Não. E sabes qual é o problema? O problema é que cada vez mais as pessoas estão escaldadas com fórmulas e isto é uma questão de tempo. Nós já começamos a ver estas coisas todas a serem desmontadas, é uma questão de tempo. Eu acho que nós já cheiramos aquilo que é natural e aquilo que não é. E ainda bem. Já se começa a ver bastante essa consciência a despertar. Só que lá está. Imagina. Eu não sugiro nada. Quero que as pessoas sejam autênticas. Chega aqui alguém. Quero gravar um podcast. Como é que eu faço? Traz o convidado, faz perguntas e tem uma conversa. O resto, que é a parte técnica, nós tratamos. Mas e depois e canecas e um guião e mais uma cena e um teleponto. E eu disse,
conversa deve ser natural, deve fluir. Ai, mas vai a outro estúdio e o outro estúdio vai dizer: não, você deve preparar o guião e se quiser, nós até preparamos. Preparamos o guiãozinho, com as perguntas, você segue, ou então tem o teleponto, deve estar direitinha, não é? Vestir-se bem, com as cores XPTO por aí fora. Qual é que tu achas que vai vender mais? No mundo em que nós ainda estamos, Uhum. o do template. Depois agora voltamos e agora eu faço-te uma pergunta a ti. É com esse tipo de pessoas que queres trabalhar? Não. Para isso tens de ter a coragem de, numa fase inicial, se calhar não tens a rentabilidade que esses outros estudos têm. O problema é que depois entramos aqui na lógica do equilíbrio. Eu sou sempre adepta de uma transição, porque ainda há pessoas que vivem nesse modelo. Mas tu próprio, hoje em dia, começas a ter este tipo de coisas que tu estás a fazer, é criar espaço para que as pessoas saibam que quando vem à partícula influente, o tipo de acompanhamento que vão encontrar é este: é aquele que provoca, que desbloqueia, que ajuda a fazer diferente, ok? Se me dizes assim, ok, Ana, mas nesta fase ainda acabo por ter que trabalhar com pessoas, pá, porque também tenho as minhas pessoas para pagar salários, está tudo certo. Eu acho que nós temos sempre que continuar a experimentar aquilo que não é para nós, para começarmos a valorizar aquilo que é para nós e começarmos a dar passos consistentes no sentido de. Portanto, eu sou sempre adepta do equilíbrio e da transição. Até porque essas pessoas também precisam da tua ajuda e precisam do teu apoio. E no dia que se calhar experimentarem e começarem a ver e vão dizer assim: se calhar isto faz mais sentido, não é? Se calhar vou arriscar tudo e vou experimentar. E por que não? Nós já fizemos esse processo. Pessoas que já vinham com isso tudo preparado e depois no final pediam feedback. Pá, quando me pedem, eu dou. E o que é que começou a acontecer? A lista de perguntas começou a desaparecer. Isso. Se te dá mais segurança, traz. Imagina que perdeste o assunto ou a pessoa não desenvolve. Agarras na listinha e segues a lista. Senão também não a sigas completamente. Se a conversa está a fluir, deixa fluir, porque quem está a ouvir está a gostar da conversa da forma que está a ser fluida. Não vais mudar de tema só porque tinhas lá a pergunta para se fazer. Não, porque senão isso de repente não é uma conversa, é uma entrevista. Exato. Não é? E mesmo assim, dentro da entrevista, é uma entrevista fechada, de pergunta fechada, de pergunta fechada e resposta fechada. E se quiseres falar mais com essa pessoa sobre esse tema, convida outra vez. Claro. Porque é que podcast só pode aparecer uma vez? Não existe essa regra, nem existe. Eu acho que é isso. Eu acho que nós estamos muito habituados a viver num mundo com regras porque temos medo da ausência de regras. Porque na ausência de regras nós temos que criar as nossas próprias regras. E o problema, voltamos ao mesmo, é que nós não confiamos que temos as competências necessárias para criar as nossas próprias regras. E temos muito medo do julgamento e de. A única coisa que eu posso dizer por experiência própria, e isto é experiência própria, acontece um processo muito engraçado quando tu te permites entrar nesta dinâmica da autenticidade e do caganço para o que o outro quer dizer, acha ou não acha. Normalmente as coisas resultam bem. Tens menos haters. A maior parte, eu não tenho haters. Também não tenho uma comunidade de 300 mil pessoas, não é? Mas é muito difícil tu teres. Cada vez tenho menos pessoas com quem eu estou menos alinhada, cada vez me aparecem mais pessoas com quem eu gosto de trabalhar e que para mim faz sentido trabalhar. Não é de ficar rica da noite para o dia, mas se calhar também ficar rica da noite para o dia dessa maneira vai exigir uma disponibilidade e um tempo de mim que eu não estou disponível para dar. Percebeste? Vai exigir uma parte de mim que eu não estou disponível para dar. Portanto, eu acho que depois é sempre um conjunto de escolhas e de decisões pessoais. Eu não tenho essa disponibilidade para estar a gravar cenas para fazer funis de vendas e eu não tenho, eu não, para mim não faz sentido, até porque eu gosto muito que se eu trabalho com autenticidade, eu tenho que ter disponibilidade para trabalhar o 1 para 1.
não é? Eu não posso criar um template no modelo da autenticidade. É impossível, não é? Porque hoje eu trabalho contigo, amanhã trabalho com o António, e são coisas completamente diferentes, não é? Sim. E a forma como tu te dedicas tem que ser outra, não é? Agora nós vemos tudo em grupo, tudo em grupo. Tudo em massa, Mas não é? as pessoas são todas diferentes. Há aqui alguns padrões que, ok, podes identificá-los. Mas principalmente se estiveres a falar de autenticidade, tu vais ter que conhecer a raiz da pessoa, não é? Vais ter que. Vais ter Como é que que foi? ajudá-la a chegar lá, porque na verdade não és tu que fazes isso, tu ajudas a pessoa a de repente dizer assim: epá, isso faz sentido, não é? Ah, tu até podes, não é? Não te vou dizer que com o que eu faço, não é? Eu sinto que é uma coisa que eu faço bem, não sei, atribuíram-me este talento que é olhar para a pessoa, começar a conversar um bocadinho e perceber, ok, isto é a tua cena. E depois consigo, não é? Porque tenho a parte toda da comunicação, consigo ajudar a colocar uma mensagem em cima disto e normalmente o resultado é parece que sabes mais de mim do que eu próprio. Hum, e está tudo certo, mas o meu objetivo é mais começar a fazer com que a pessoa tenha essa capacidade de olhar para si e de começar a introduzir mudanças que a façam confiar mais em si própria e menos nos outros. Não é não confiar nos outros, em termos de poder pessoal de decisão, sou eu que decido sobre mim. Eu não são os outros que decidem, não é? Eu acho que a questão da marca e do marketing, para mim, é sempre isto. Eu até posso dar uma framework à pessoa para ela que se começar a desbloquear, não é? Para mim é isso. Quando eu faço um workshop, o objetivo é esse: é espicaçar, é só espicaçar, é provocar, não é? Agora, não te vou dizer quem tu és, não é? Então, eu às vezes sinto que se nos tornarmos assim tanto de impor os nossos limites, dizer, opá, eu não quero isto, não quero fazer aquilo, e viramos muito para nós, ficamos demasiado egocêntricos, que vai ser difícil viver em Não, sociedade. não acho. Acho que quanto mais tu ganhas consciência de ti próprio, mais empático tu te transformas com o outro, porque mais respeitas que o processo do outro é completamente diferente do teu. É o contrário. Quanto mais tu respeitas a tua individualidade, mais condições tu tens para respeitar a individualidade do outro e não querer que o outro seja aquilo que tu queres que ele seja. A relação torna-se mais simples, deixa de ser uma relação de imposição, de eu sei mais do que é correto, logo tu tens que ser aquilo que eu acho que é correto, e de querer mudar a pessoa e que a pessoa se comporte à luz daquilo que tu achas que são os teus valores, que são os valores divinos, não é? E passa a ser mais uma relação de curiosidade pela diferença do outro. Eu não quero mudar o outro, eu quero só contemplar a beleza da diferença do outro, que é fixe, que é até completamente diferente de mim, não é? É um bocadinho aquela lógica da viagem, não é? Tu vais fazer uma viagem, as pessoas que criam, que fazem uma checklist, não é? Que sabem os sítios todos para onde vão, elas fazem isso porquê? Porque querem maximizar o tempo? Também podes dizer que sim, mas se calhar é só porque são inseguras e porque não se permitem só ir e ver o que acontece. E depois, às vezes, quando se permitem, num momento que seja, não precisa ser o todo da viagem, até se permitem só que aconteça uma cena e de repente acontece assim uma daquelas, sabes, perdes-te ou és assaltado. No final da viagem, tu só recordas esse momento. Tu não recordas o momento do guião que foste ali, depois a seguir cheque e depois foste ao... Tu não recordas isso? Nem está a usufruir da A viagem. parte fixe da vida é a imprevisibilidade, é a surpresa, é o que vai acontecer que tu não estavas à espera que acontecesse. Eu diria que isso é que é a vida, não é? Um controle. Então, e numa marca, é imaginar que uma marca, o que a minha marca vai ser daqui a uma semana é completamente diferente do que é hoje e permitir-me essa. Agora também, claro, não posso pagar um designer para fazer 50 templates porque depois tenho que utilizá-los durante 5 meses. Se calhar tem que ser um processo diferente, não é? Mais orgânico.
Mas também não é por acaso que o algoritmo privilegia muito mais conteúdo on time, conteúdo que acontece no momento, live, do que conteúdo editado, certo? E o algoritmo está sempre a mudar. Mas essa é uma, Mas ele uma acho que lógica que eu acho que é transversal, não é? Tudo o que acontece no momento e que hum, na verdade é muito espontâneo, tem sempre muito mais impacto do que aquilo que é pensado, estruturado, editado, photoshopado, não é? sim, alguns acho que até parece que têm um filtro de autenticidade. Se estiver demasiado editado, vai ter menos alcance. Até há pouco tempo diriam que o TikTok está a impulsionar mais aqueles que tu gravas e siga. E o Instagram ao contrário, que é Uhum. mais profissional. Só que isto dizem que aconteceu há pouco tempo. Que é, Porque é por causa dos canais de subscrição e dos produtores de conteúdos, etc. que a pouco eles mudam outra vez. Tu há bocado tocaste numa cena que fiquei aqui a pensar nela. Eu não quero mudar o outro. Uhum. Mas eu acho que isso é o que está a acontecer exatamente o contrário. As pessoas querem mudar o outro. Mas quando tu queres mudar o outro, isso coloca-te a ti em que posição? De Deus. Sim, mas na realidade o problema está em mim. O problema está sempre em nós, não é? O que acontece à nossa volta é uma consequência daquilo que nós somos ou não somos, fazemos ou não fazemos. Isso, achar que as coisas acontecem porque acontecem, não é? Acho que é um bocado inocente hoje em dia, não é? Hum, Quando tu queres mudar o outro, significa que tu te estás a colocar automaticamente num lugar de superioridade. Tu é que sabes o que está correto, não é? Mas há uma cena que é ou tu querias ser como o outro, ou aquilo do outro está a mexer contigo também internamente. Mexe sempre, porque se te perturba é porque tu também tens. Senão tu nem sequer identificavas, nem vias, não é? Mas esse nível de consciência não há, não Não é? existe, não. Não existe. Claro que não existe. E repara, não existe e eu acho que é o drama de nós não termos, por exemplo, relacionamentos saudáveis. Tu estás constantemente a querer que o outro. E depois acontece uma coisa mais engraçada que é: tu queres que o outro seja ou se comporte da maneira que tu achas que ele se deve comportar. E quando ele começa a fazer isso, de repente ele perdeu a essência dele e tu já não gostas dele. É uma coisa. Tu não és a pessoa que eu conheci. Exato! Claro. Percebes? Está quitá-lo todo. É só um contrassenso. É só um Temos de contrassenso. dizer. Agora, dentro desta questão ainda da autenticidade de marca, estava a pensar que, imagina, hum, eu acho que quando tu te permites ser tu próprio e ter. hum, E é claro que depois é preciso o contacto com a pessoa, mas isto acontece naturalmente. Eu conheço muitos estúdios que gravam podcasts e fazem, não é? Mas eu venho sempre aqui e mesmo quando estava a viver em Guimarães ou quando estiver eu venho aqui, eu não, é a mesma coisa que há centenas de pessoas que arranjam as unhas, agora eu sou mulher, não é? Que arranjam as unhas em Famalicão e estou certa que arranjam muito bem, mas eu vou sempre à mesma na Póvoa. Porquê? Pá, porque eu me identifico com, eu gosto e isto é, para mim a base, a essência da autenticidade de marca é esta, não é? Tu conectas-te com a pessoa, não é? Eu não venho aqui porque o estúdio é o mais bem equipado, que é, claro que é, mas eu não venho aqui porque tenho, eu venho aqui por ti, Uhum. porque gosto, porque é fixe, porque tu crias um ambiente descomplicado, descontraído, nós sentimos-nos em casa, não é? Acho que é fixe vir aqui por causa disso. E eu acho que quanto mais tu te permites ser tu próprio, mais tu crias condições para que as pessoas certas venham pelas razões certas. E não porque criaste uma fórmula XPTO e um modelo XPTO que já ninguém acredita. As pessoas até podem ser enganadas uma vez. Até dou de borla a segunda vez. A terceira já não são.
E estamos a chegar a um tempo em que toda a gente está em processos de autoconhecimento, toda a gente está a fazer qualquer coisa de desenvolvimento pessoal, a malta começa a ganhar um bocadinho mais de consciência e o tempo dos fórmulas e dos gurus e de está a terminar. É bom que eles aproveitem rápido, porque está a terminar. Felizmente. E lá está, eles também vendem resultados rápidos, mas eu acho que depois o resultado disso é também cair rápido. Se tu reparares, eles estão sempre a fazer cenas novas, porque esta já deixou de funcionar. Caraças, tu plantas uma laranjeira para dar laranjas a vida toda. Não vais andar agora aqui a mudar a cena. E também acho que as pessoas começam a ganhar consciência, então vamos ter que inventar outra coisa Claro, para vender. começam a perceber, não é? E Para vamos ter vender. que encontrar aqui outra manobra de distração para dar mais trabalho. Estes processos de trabalhos com a pessoa individualmente dão mais, mas dá muito mais prazer. Sabes? E tu no final vês os olhinhos da pessoa a brilhar e a dizer fogo, identifico-me mesmo com isto. Às vezes eu costumo dizer que para mim hoje em dia não há melhor ferramenta de autoconhecimento do que criar um site. Mas um site à séria. Um site em que tu estás radicalmente a pôr a tua voz única no mundo. Isso é um desafio. Mas aí a malta que já vai à inteligência artificial já o faz. Mas isso é o chat GPT falar por ti, não é? Não és tu. Não quer dizer que não peças, não, com os comandos certos, com as coordenadas certas, ele não te possa ajudar. E para mim, o poder da inteligência artificial não é fazer por ti, é pôr-te a pensar sobre aquilo que estás a fazer, certo? Porque depois tu começas a ter resultados e dali até. Olha, e agora cruza isto com isto, e de repente aquilo dá-te um resultado mais surpreendente. Agora, Podes usá-la de várias formas. é espetacular, mas podes Pode ser o usá-la teu- criativamente, não é? Até podes criar o waiter do chat GPT. Olha, eu vou produzir um conteúdo. Imagina que tu és um hater. Diz-me, caraças, Exatamente. o que é que pode acontecer? Sim, não é? Podes usar, hoje em dia podes fazer coisas incríveis, não é? Eu acho que. Mas tu tens que te expor ao contraditório. E nós não gostamos de ser contraditos, não gostamos que nos contradigam ou que nos contrariem, não é? Embora isso faça crescer. Epá, é a parte mais fixe, não é? Só que para isso tens que perder rigidez mental. Tens que perder essa ideia de que o que eu sei é que está correto, o que eu aprendi é melhor do que o que tu aprendeste, e a minha visão da vida é que é correta. Por isso é desmontar. Eu acho que vivemos na época de desmontar tudo e mais alguma coisa. Por isso, depois de desmontar, ficas com uma folha em branco. A partir do momento em que tens uma folha em branco, podes começar a rabiscar o que quiseres. Porque é preciso ter coragem. Já estás novamente a fazer-me pensar. Mas é suposto ou não? Caraças. Estás a pensar em quê? Lá está. Eu vou pensando sempre nos resultados da empresa e de que forma é que eu consigo impulsionar isso. E sabes que me identifico com esta autenticidade, naturalidade. Só que isto não me atrai muitos clientes. Ainda. Tu achas que há muitos clientes autênticos? Eu acho que cada vez mais há pessoas que estão cansadas da mesmice. E eu acho que nós começamos a ganhar com uma consciência diferente hoje em dia da importância do nosso trabalho. Porque se até agora a maior parte de nós via o trabalho como uma obrigação, e sobretudo as novas gerações também trazem um bocadinho isto. Nós começamos agora a olhar para o nosso trabalho como uma das partes mais importantes do que nós andamos aqui a fazer. Ora, se tu passas 80% da tua vida, do teu tempo no trabalho, é bom que o teu trabalho seja a tua arte e seja uma coisa fixe, não é? E eu acho que começamos a ter esta consciência maior e a querer sair do mais do mesmo, não é? Por isso é que tu vês tantos movimentos de empreendedorismo, tu vês tantos movimentos de rebelião e revolução do modelo como as empresas da forma como as empresas funcionam. Nunca viste tantos
tantos movimentos de. Eu ia dizer uma palavra que eu não gosto muito, não é? Que eu acho que estas palavras. O empoderamento. Mas é de empoderamento pessoal, individual, não é? Do valor do eu. O que é que eu ando. Qual é o meu contributo? O que é que eu ando aqui a fazer? E isto traz-te para um sítio diferente. Só que ainda a voz do medo e da fórmula e do que é seguro e do by the book ainda é mais alta, mas houve sempre as vozes do contra, não é? Nós estamos do lado da minoria. Certo. E o que eu acredito é que há muita audiência, não é? Que gosta desta autenticidade, só que depois passar aqui para a frente das câmaras é um desafio brutal. Só que tu vês estas gerações novas a falar abertamente em frente às câmaras, mas o que eu acho é que as gerações mais, Old eu school. diria idosas, mas sim, old school, têm ainda mais conhecimento. Pá, e cagavam nestes filtros, entregavam conteúdo na boa, resolviam problemas que um gajo anda aqui às vezes dá voltas e voltas, só que não falam. E é aí que eu quero chegar. Essa malta que tem estes desafios e que queria passar para a frente. Mas eles também estão naquele nível que quero lá saber, quero é viver a minha vida. Quem é que E vou é andar? legítimo, não é? Exato. É legítimo. E eu acho que também caminhamos um bocadinho para aí, porque sabes que eu vejo dois movimentos muito engraçados a acontecer. O do silêncio, falar menos, mais silêncio, menos ruído. Estamos muito cansados de blá blá blá, de ruído. Logo, o movimento de silêncio faz com que naturalmente haja menos conteúdo, se fale menos. E depois vejo também muito acontecer o cansaço social. Cansado das pessoas. Cansado de ter que fingir que estou bem no meio de pessoas. E isto vai trazer consequências. E eu acho que a área da comunicação, do conteúdo, vai ser uma das áreas que vai ter que dar uma cambalhota maior e que se reinventar de uma forma mais. Porque está tudo. Há um cansaço social, sabes? Há uma coisa de. Às vezes estou melhor sozinha. Às vezes. Ou então com alguém que me entenda, que fala a mesma linguagem. Conversas com conteúdo, como tens aqui, não é? Menos treta, mais conteúdo. Esta coisa do nhanhanhé, daquelas frases motivacionais, daqueles posts com carrosséis a dizerem mais do mesmo, que toda a gente já sabe, não é? Sim. Que abres um livro, vais buscar a frase do tipo e voltas a Não, publicar. mas depois a parte mais gira, sabes? É que é uma pergunta que eu faço sempre a esta malta dos grandes produtores de conteúdo, que é: quando tu abres o teu Instagram e te pões lá a fazer scroll, tu consomes o teu próprio conteúdo ou conteúdo semelhante? E se as pessoas forem sinceras, a maior parte das vezes não consome. Espera aí. Quando abro o meu Instagram, Sim. Tu eu abres ia o fazer teu scroll nos Só meus estás a posts. fazer, não, estás a fazer scroll no Instagram, no Hum. feed. Tu paras para consumir o conteúdo semelhante àquele que tu produzes? Eu paro. Tu paras porque estás a ver o que os outros estão a fazer. Estudar também e Estás a perceber. estudar. Mas como utilizador, se tu estiveres num momento de pastanço, literalmente, de scroll, tu vais ver gatinhos e Entretenimento. puro entretenimento, não é? Então, às vezes, e mesmo que tu pares para ver esse tipo de conteúdo, tu vais valorizar aquele que efetivamente te soma alguma coisa, que tu dizes assim: epá, aqui está uma perspectiva curiosa, vou experimentar, ou isto faz sentido, ou isto põe-me a pensar. Agora, se for mais do mesmo, só porque tem um filtro bonito e está bem escrito, com um tipo de letra bonito, que esteticamente parece que estás a olhar para um quadro, é mais do mesmo. Deixar de seguir. É mais do mesmo, é uma seca. Tudo o que tu vês é uma seca, sabes? Aquela, se queres não sei o quê,
vamos fazer, e se queres crescer, e se queres ser uma mulher empoderada. Epá, não há paciência, sério. Eu não tenho paciência. Eu faço uma limpeza, se aquilo não produz bom resultado cá dentro, ou seja, eu começo a sentir cenas que, pá, eu não gosto disto. E eu próprio faço deixar de seguir. Ou deixar de seguir, ou então ocultar, assim, Sim. não quero. Pá, que eu continuo, Ou posso simplesmente gostar da pessoa, continuas e só não gosto é não. do conteúdo que ela está a Sim. produzir. Porque há pessoas que eu socialmente com ela gosto, mas daquilo que produz não me identifico. Pá, e pronto, é o que é, está a ser aconselhado por pessoas. E eu acho que depois há uma coisa também, que é nós perdemos o prazer de criar conteúdo. Porquê? Porque entramos no excesso e entramos na mecanização da produção de conteúdo, que é tenho que publicar 3 vezes por semana, logo torna-se um processo da obrigatoriedade mecânico. E perdemos o prazer de criar alguma coisa, de escrever um artigo, sabes, de escrever um texto, de brincar com uma imagem. Nós perdemos o prazer. Sabes que eu acho que isso às vezes é tão fácil criar conteúdo que é só tu estás a viver o teu dia e observar aquilo que está a acontecer. Eu cheguei a criar um desafio que era 30 dias, 30 conteúdos. E eles eram E produzidos tens no tanta dia. coisa. E era, ok, hoje aconteceu-me isto, como é que eu vou ligar isto àquilo que eu quero comunicar? Estava a fazer, quando acabei, estava a fazer os caminhos de Santiago. E fiz os vídeos durante os caminhos de Santiago. E o que é que aconteceu a esses vídeos? Estão lá publicados agora. Mas resultaram ou não resultaram? Pá, para mim, o que eu queria provar é que é possível tu produzires um vídeo por dia com aquilo que está a acontecer organicamente. Se tens uma cena profissional ou não tens. Mostrei mesmo. E depois também queria medir, perceber se é com legendas, se é com música, se é com iluminação top, ou se é com telefone, estás na rua, está a chover, ou está com sol. O que é que funciona melhor? Porque só se via gurus a falar, tens de fazer assim, tens de fazer assado, assim é que resulta. E eu disse, está bem, então vou testar isso. Chegas ao final, tudo igual. Uhum. Um vídeo pode resultar melhor na rua do que feito em estúdio. O que interessa é a mensagem que estás a passar. E não há uma fórmula, não há. Não... E às vezes tu crias nem é nada de especial e aquilo não tem mensagem nenhuma e de repente dispara. E tu nem consegues perceber muito bem e nem consegues ir perceber o que é que aconteceu. Não vale a pena, até podes especular. Mas a probabilidade de acertares no que é que neste vídeo correu bem, depois tentas perceber se foi o dia, se foi a hora, se foi a música, se foi... E às vezes não consegues chegar a conclusão nenhuma. E mesmo que tenha resultado naquele momento, não quer dizer que para a semana publiques à mesma Não, hora, no mesmo dia que vai resultar. E não quer dizer que publiques um vídeo semelhante e que resulte. Se calhar não resulta. Por isso não há fórmulas, não há. Isso não existe. Mas será que alguém vai entender isso? Olha, na verdade não interessa se vai entender ou não. Interessa é no final do dia se te sentes satisfeito de fazer o que fazes ou não. E eu acho que isso é que começa cada vez a ter mais impacto. Deixou de ser o trabalhar para receber um ordenado ao final do mês. E mesmo tu começas a olhar para essa malta que sim, ganha muito dinheiro, mas à custa de quê? Ok? Que não quer dizer que se me disseres assim, qualquer um de nós gostava de ter uma fonte de rendimento passivo? Claro que sim. E é possível, não é? Se formos inteligentes, se estivermos atentos, se for uma coisa que faça sentido, dentro destas lógicas que faça sentido, que acrescente valor. Claro que é possível, claro que qualquer um de nós ambiciona isso. Eu não sou contra o capitalismo, muito pelo contrário. Agora, para mim é mais importante eu chegar ao final do dia, e com aquela sensação de satisfação, de brilho nos olhos, hoje fiz uma cena fixe. Hoje, para mim isso é fundamental. Eu não sei viver de outra maneira. Fixe. E agora falamos nos caminhos de Santiago, também já os fizeste várias vezes. E eu acho que isso é uma aprendizagem brutal. Completamente. Para que é que tu precisas de muito dinheiro? Precisas que Nada. Chegas ao final do dia, cansada, e tiveres um abraço, bebes uma tens cerveja, uma refeição quente. bebes Coisas uma tão cervejinha, simples, meu. umas tapas e pronto, já está. E é verdade. E não precisas carregar uma mochila cheia de cenas.
É o essencial. Mas isso é uma aprendizagem. É. Que as primeiras vezes tu vais cheio de coisas, depois chegas ao fim, levaste 30 t-shirts e usaste 2, É. não é? E pensas assim, ok, da próxima vez trago metade, mas não consegues ainda da próxima vez levar metade. Levas 2/3, mas percebes que ainda depois vais reduzindo, e depois chega uma altura em que dizes assim, agora sim, fez sentido. Há uns anos os homens eram obrigados a ir à tropa. Parecendo que não, lá aprendia-se a disciplina e tudo. Eu já não fui obrigado a ir, foi mesmo no ano que acabaram com isso. Mas acho que nestas há gerações que fazia bem pelo menos ir lá uns dias para perceber como é que aquilo funciona. Mas uma cena que seria ainda mais fixe era o pessoal a ir fazer os caminhos. Ou para Fátima ou para Santiago e passar por esse processo. Mas Se fosse- sozinho, não é Eu ando em para fazer isso sozinho. agrupamentos. Eu ando para fazer isso sozinho. E quase consegui, só que depois juntou-se um inglês e nós começámos a falar. Ah, mas isso faz parte, É, não é? Isso faz parte. Mas não é? eu tanto queria ir fazer sozinho. Houve ali um percurso que eu estava a começar a fazê-lo sozinho e junta-se o inglês. Só que lá está. O facto de ele se juntar também me trouxe mensagem para o percurso. Um cota que fazia aquilo todos os anos e fazia-o sozinho. Eu acho que ainda temos muito para aprender sobre o que é a coragem. O que é termos coragem? Acho que tudo se resume a coragem. Coragem de. Coragem de arriscar, sabes, de seres tu próprio, é preciso ter. Para seres tu próprio é preciso teres coragem, porque lá está, a partir do momento em que começas a ser tu próprio, às vezes as pessoas com quem tu estavas começam a achar que estás estranho, depois de repente aqueles amigos que eram dados como adquiridos, que também não interessa, não é? Adquirido, é dado como adquirido, deixam de ser amigos, de repente. E atenção, eu costumo dizer isto e é verdade, o processo de individuação, o processo de tu voltares a ti próprio, teres a coragem para seres tu próprio, é dos mais solitários que existem. Tens momentos de, não é de solitude, é de solidão. Mas também é muito bom quando depois começas a perceber que de uma forma mais filtrada as pessoas que chegam acrescentam, têm outro sabor, outra pimenta, vá, digamos. E depois começas a ser um bocadinho desapegado, não é? Porque sabes que aquela pessoa está naquele momento e se calhar daqui a uns tempos deixa de estar e também faz parte. Mas lá está, mas nós não olhamos para a vida assim, não é? Nós fomos ensinados que nasces, cresces e morres, viver no mesmo sítio, a trabalhar no mesmo sítio, com as mesmas pessoas, a sair com os mesmos amigos. Isso é a falsa noção de controle, de segurança. Mas é que o controle e a segurança dá-te sensação de previsibilidade. Mais previsibilidade, menos ansiedade. Que é outra cena que Caso eu acho que começa a ser ao contrário. Mais tiveste previsibilidade, mais ansiedade. É? Mais... O que é já agora? Porque eu acho que lá está, porque a previsibilidade é o contrário da naturalidade. É o contrário do movimento natural. Mas a previsibilidade não te dá controle e segurança. É a ilusão de controle e de segurança. E com isso não sentes menos ansiedade? Tu sentes? Se os teus dias forem, se nas próximas 2 semanas tu souberes exatamente o que é que vais fazer de manhã, à tarde e à noite, isso dá-te sensação de. A mim traz-me ansiedade, logo, imediato, souberes que o que vais seca. É assim, Que boring! eu se tiver aqui um dia cheio de gravações, a minha ansiedade é. Eu posso ser o dia completo de gravações, mas sinto-me na mesma ansioso porque não sei se elas todas vão acabar à mesma hora. Sim, mas ou a isso, tempo, isso faz parte do processo a ansiedade em si mesma não é uma coisa má. Nós é que lhe atribuímos uma conotação má, e sobretudo quando é excessiva, não é? Mas a ansiedade como emoção é um movimento, é uma emoção de movimento.
de adrenalina, é uma energia que te propulsiona para a frente, não é? Costuma-se dizer que é antecipação, ela torna-se má ou difícil ou desafiante quando começa a ser uma antecipação de cenários previsíveis no futuro que a maior parte das vezes nunca se concretizam, certo? Então tu começas a ansiedade é viveres num tempo diferente daquele em que estás. Vives no futuro ou vives no passado. Okay? Ou vives no passado a projetar o futuro ou no futuro a fazer retrospectiva do passado. Whatever. Mas é sempre o desvinculamento do momento presente. Então, para mim a previsibilidade é óbvio que para mim a previsibilidade é diferente de tu teres uma fundação ou uma estrutura. Uma coisa é tu saberes o que é estruturante para ti na tua vida. E isso é importante que exista, ok? Podem ser as tuas rotinas, podem ser as tuas pessoas, tu sabes aquilo que te dá estrutura e que é no fundo a tua rampa de lançamento. Aquela estrutura para mim é importante. Outra coisa é previsibilidade. Previsibilidade é o controlares, o quereres controlar a realidade. Ou queres controlar as coisas e as pessoas à tua volta. Então, quando queres controlar as pessoas à tua volta, começas a entrar nesse modo em que tu, para controlares, tu tens que modelar, tens que ter a capacidade para manipular o comportamento dela. Só assim é que tu controlas. Uhum. Isso é uma ilusão achar que nós controlamos o outro, não é? Acho que hoje em dia quem acredita nisso é a mesma coisa que acreditar que a Terra é plana. Não é? Se calhar é, não sabemos. Não é? Se calhar é. Mas o que é que nós sabemos? Nada. O que sabemos hoje, deixamos de. Amanhã vem uma teoria qualquer que diz que afinal não é. E eu acho que esta elasticidade também é fixe, não é? Permitir-te esta ausência de rigidez, não é? Só que nós fomos ensinados à rigidez. Ou tem que ser assim, 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 não é? Tu cresces, vais para a escola, tiras um curso, começas a trabalhar, casas, tens filhos e morres. Esta é a vida que nos ensinaram. A correr bem, é assim. E depois o que acontece? Quando há um momento em que tu devias estar para casar e não acontece, é como se tu, lá no teu inconsciente, sentisses que tu é que estás mal. Toda a gente está bem, tu estás mal, tu falhaste. Sim, e até a influência do grupo, não é? Aquele já casou, aquele já casou. Já para não falar nessa pressão, não é? Depois chega o teu tio e diz: então, quando é que tu casas? Quando eu apanhar no fornal, então, quando é que tu vais? Também. E filhos, quando é que tens filhos, não é? Eu acho que é isso que está a acontecer, é desmontarmos estes modelos todos que nos incutiram que são os modelos corretos de viver. Cara, nós começámos com marca pessoal, não foi? E tudo isto faz parte da nossa marca pessoal, porque, por exemplo, a tua marca pessoal, tens a tua marca, mas foste fazer os caminhos de Santiago e isso teve impacto em ti. Isso faz parte da tua marca pessoal, isso faz parte de as pessoas saberem que o Tiago que vão encontrar atrás deste projeto é um Tiago que tem estas características, estas competências, que se desafia a este nível. Isto faz parte da tua marca pessoal, do teu print pessoal. Só que nós às vezes pomos isso na nossa página pessoal, mas não na página da nossa marca. Porquê é a nossa marca? Essa é... Não é? Não é? Eu trabalhei numa multinacional, a Merlin, e que tinha uma série de insígnias, do London Eye, o Dungeons, essas coisas todas. O CEO, na altura, quando eu trabalhava na Merlin, era um tipo que vestia de uma forma extravagante e vinha todos os dias para o trabalho de bicicleta. Isso para mim é a essência daquilo que verdadeiramente é interessante naquela marca. A multiculturalidade das pessoas que trabalham, a forma como elas são, se vestem, comem, o que é que acontece por trás do pano, essas coisas é que definem uma marca. Não é a parte bonita do template e do Photoshop.
certo. Até mesmo no o pessoal diz que cada vez mais interessa mais as soft skills e conhecer a pessoa que está por trás. Eu recebo currículos que eu olho para aquilo e a mim não me diz nada. Mas era muito mais importante para mim saber como é que é o dia a dia da pessoa, o que é que ela faz, o desporto. Sim, é uma coisa que ela gosta, não é? Exatamente. E isso não se faz. Não, porque ensinaram-nos que o currículo se envia no modelo Europass, que não interessa a ninguém, que ninguém vê, não é? Nós já sabemos perfeitamente que nenhum recrutador olha para um currículo. Aliás, nós já sabemos perfeitamente que ninguém lê, nós lemos na diagonal ou em Z, não é? Nós saltamos passos e depois colamos informação em função da nossa própria interpretação subjetiva e na nossa própria experiência. Portanto, nós nem sequer vemos aquilo que lá está, nós vemos aquilo que é a nossa interpretação daquilo que lá está. Ninguém lê um currículo Europass, é um vómito, não é? Mas é suposto enviar um currículo Europass. Eu acho que o primeiro problema é suposto enviar. Eu só ando à procura de emprego, mas não saio do meu sítio para ir procurar um emprego. Já é a primeira falha. Eu dou valor a quem aparece cá e diz: pá, eu gostava de trabalhar Claro, aqui. Ando à procura de uma empresa, gosto trabalho em disto. vídeo, já estudei, já vi o que é que faz. E eu recebendo e-mails, é curioso, recebendo e-mails a fazer candidatura espontânea. E tal, gostava de trabalhar na Partícula Influente porque acredito que está um texto assim muito vago. E eu faço a pergunta: o que é que gostas na Partícula Influente? Nunca mais recebo resposta. Uhum. Porque aquele texto foi enviado para N de empresas, Certo, e só mudou o nome. E tiveste sorte que teve tempo de mudar o nome ou teve atenção a mudar o nome, não é? Também já recebi com um prompt, onde diz nome da empresa. Muito bom. E é logo, meu, é um cruz. Mas a iniciativa de tu ires a uma empresa e dizes: olha, eu gostava de trabalhar aqui porque me identifico. E se tiveres esta parte da marca pessoal na empresa, identifico-me com as pessoas que aqui trabalham, a naturalidade, a autenticidade. Pá, e eles não vão querer saber do currículo. Vão querer uma pessoa para trabalhar. Claro. Sou uma boa As pessoa. hard skills treinam-se, as soft skills não é? Por isso, na verdade, a mim nunca me interessa muito mais quem é a pessoa que está do outro lado, não é? E a disponibilidade dela, a vontade, a paixão em querer fazer, querer aprender, querer fazer mais, querer saber mais, do que propriamente as competências técnicas que ela tem. Obviamente, se estivermos a falar de um trabalho para fazer programação, é importante que a pessoa tenha. Mas em cima disso, é depois quem é que está por trás daquele currículo, que na verdade é só um papel. E depois muitas vezes, não é? E depois é muito engraçado porque são as coisas que se ensinaram que são as coisas corretas de dizer, não é? Que é características positivas. Sou resiliente. Não, agora eu no outro dia li uma que era sou ambiciosa, resiliente e perfeccionista. E eu pergunto, quem é a criatura, hoje em dia, que contrata alguém que diz sobre si própria sou ambiciosa, resiliente e perfeccionista? Ambiciosa, eu até acho que é contraditório. Ambiciosa, resiliente e perfeccionista. Um gajo que é perfeccionista vai ser difícil atingir os objetivos. Ponto 1. Alguém que é perfeccionista, na base do perfeccionismo está o quê? A procrastinação. E na base da procrastinação está o quê? O medo. Não é? Portanto, o perfeccionismo é uma defesa. É uma proteção. É o medo de falhar. Ambicioso? O que é que quer dizer? A maior parte da interpretação lógica que nós tiramos do ambicioso, porque depois não nos podemos esquecer que quando isto vem sem contexto, nós fazemos uma interpretação subjetiva à luz daquilo que são as crenças sociais. Ambicioso significa vai querer subir à custa de tudo e mais alguma coisa, não é? E esquecemos-nos desta parte, que é, eu não olho para alguém que se auto-intitula como ambicioso, resiliente e perfeito. Para mim é a mesma coisa que dizer não sei quem sou.
e nem sei porque é que me estou a candidatar. É só porque tenho que cumprir um calendário e tenho que andar à procura de emprego. Tanta coisa que se Só pode que dizer são sobre isso. palavras que, lá está, convencionaram-se que são palavras que estão atribuídas a traços de caráter valiosos. Resiliente. O que é que é o que é resiliência? Para ti é uma coisa, para mim é outra. Muito chato. Ok, há uma. A pessoa pode ser resiliente no sentido de Não desistir. desafio-me, pá, não é porque há um obstáculo que eu me deixo ir, que me deixa bater. É uma pessoa que a resiliência para mim está associada à criatividade, que é a capacidade de resolução de problemas, de encontrar alternativas para resolver um problema. A pessoa resiliente para mim é aquela que me traz a solução, não me traz o problema. Mas isso é a minha interpretação de resiliência à luz da minha própria experiência. Se disseres isso, eu preferia que dissesses do que resiliência. Ou então, em vez de dizer seres resiliente, contares uma situação de, olha, profissionalmente ou em termos académicos aconteceu-me isto e a forma como eu olhei para isto foi desta forma, desta e desta. E este foi o resultado. Ou fiz este trabalho para responder a um desafio que na altura, pá, me motivou imenso ou me tirou um bocadinho da minha zona de conforto. E tu, o que é que estás a perceber? Estás a perceber que a pessoa pensa, que estás a perceber que a pessoa gosta de ser desafiada, estás a perceber que a pessoa vai à luta, procura. Sim. A personalidade também da pessoa, estás a conhecer. Tu contas uma situação real, mais uma vez, tu contas uma situação real que te aconteceu e não usas uma série de palavras bonitas para encher um papel que depois do outro lado vai ser visto como obrigada, mas não serve. Ou então aquela velha lógica, estás à procura de alguém para fazer a diferença na tua equipa, eu sou essa pessoa. Eu já nem leio mais. Acabou, sabes? De género, mas opá, ego, isto é ego, não é? É ego levado ao limite. Acredito que poderia acrescentar valor na empresa com os meus conhecimentos. E eu, pronto, então diz-me de que forma é que podes. Porque se tu me disseres de que forma é que podes, eu se calhar até te contrato. Mas tipo, acreditas? Eu também Sim, acredito. mas se calhar até preferes alguém que te diga assim: olha, não percebo nada de vídeo, mas fui sempre uma apaixonada e gostava de aprender, pá, ter algumas competências para poder fazer uma edição. Uhum. Sim, é aquilo. Se calhar tu preferes alguém assim do que com as minhas competências sinto que posso aportar valor e depois a forma como se, não é? Que eu vejo muito, por exemplo, em comunicação de marca. Ahm, Somos uma marca de excelência, porque ambicionamos construir valor acrescentado para os nossos clientes e traduzir isso em experiências premium. O que é que isto diz? Espremes. Não diz nada, zero. Sabe, era de traduzir isso. Olha, chat GPT, usei os adjetivos todos e os advérbios todos só para dizer que nós somos os maiores. Era uma de grandeza. Não, sabes, eu pessoalmente estou cansada desses discursos vazios, não é só nas marcas, mas é a minha área de trabalho e acho que é cansativo, É tipo perdido. Acho que é. é vazio, completamente vazio. Se o pessoal tirasse essas máscaras e esses filtros e por aí fora, seria Tu tudo vias a mais. autenticidade. Porquê é que tu gostas daqueles cromos ali da Ribeira do Porto? O que é que tu gostas neles? É naturalidade. Tu se cagar são eles próprios. Se dizem bonito, se dizem mal, se dizem asneiras, se não dizem, se têm sotaque, se não têm sotaque. Isso é que lhes dá a piada. Nós adoramos ver o pessoal a ir entrevistar as senhoras do mercado do bolhão. Isso é que é marca própria. Isso é que é marca pessoal. É a autenticidade. É o que é. Gostas, não gostas. Falo alto, gostas, não gostas. O problema é teu. Eu sou como sou. Pá, isto é que dá a essência daquilo que é a pessoa que está por trás da marca. Num projeto de empreendedorismo, mais ainda. Num projeto de uma marca comercial, pá, há sempre um conjunto de pessoas que fazem acontecer coisas e que é importante perceber o que é que acontece ali por trás para que depois, no dia a dia, as coisas aconteçam. E há sempre uma história de origem, há sempre um fundador, há sempre um conjunto de coisas. Mais, há conquistas, mas também há desafios. Há coisas que correm bem, mas também há coisas que correm mal. E é muito giro mostrar prémios, mas depois também isso torna a marca pouco humana. O que é que acontece também que não corre tão bem lá, pelo meio?
E por que não transformar isso em comunicação? Porque isso sim mostra humanização. Certo. Isso eu acho que é o conteúdo. A treta é dizer que corre tudo bem. Os prémios, e ganhamos prémios e não sei o quê. Isso quero lá saber que tu ganhas prémios. E o que é que está por trás desse prémio? Isso a mim é velha lógica de nós fazemos ainda discursos egocentrados. Nós somos, nós acontecemos, a marca, não é? Ganhamos este prémio. E eu faço sempre a pergunta, ok, quem está do outro lado está-se a perguntar assim, e eu quero lá saber disso, e isso a mim traz-me o quê? Eu ganho o quê com isso? Porque quem está do outro lado só quer saber o que é que eu ganho com isso. Qual é a vantagem para mim? Porque na verdade, quem decide sobre a tua existência sou eu, que escolho comprar ou não comprar. E no momento em que nós começamos a perceber mais uma vez que não somos esses pavões, não é, que dominam o mercado só porque têm um produto igual aos outros todos, mas que têm mais atributos e advérbios e adjetivos, começamos a preocupar-nos um bocadinho mais com verdadeiramente a essência da coisa. O que é que pode fazer a diferença nas pessoas? Que E normalmente o que acrescentavam-lhe. faz a diferença são as pessoas. O que faz a diferença deste projeto são os equipamentos. Também faz. Mas na Mas se não souberes essência, usar, Tiago, na essência estão as pessoas. Nós chegamos aqui, somos bem recebidos, as pessoas são fixes, são porreiras. Pá, depois vemos cá para dentro, em cima disso há boas salas, acústica perfeita, é tudo confortável, os equipamentos são XPTO, a entrega do produto final é com qualidade, perfeito. Mas se tu fosses um bardamerdas qualquer e a tua equipa fosse mal educada, podias ter os equipamentos do caraças. sim, isso acontece mesmo na restauração, não é? Se um gajo for lá, for mal atendido e a comida for boa, dificilmente vai voltar, não é? E eu acho que é isso, eu acho que nós prestamos. Nós, na verdade, acontece um fenómeno muito engraçado que para mim é uma espécie de esquizofrenia, que é tu, se estiveres nos pés de consumidor, valorizas uma coisa. E depois metes os sapatos, mesmo tu próprio, sendo tu próprio, metes os sapatos de tu como marca e comunicas a uma coisa completamente diferente. Quando na verdade, se te puseres no papel do utilizador e se olhares para o que estás a produzir como marca, como utilizador, vais perceber que tu próprio não consumirias aquilo. Quando tu próprio chegas à conclusão que não consumirias aquilo que tu como marca produzes para ti próprio, acho que chegas a uma conclusão. És uma chapada, é o que é. Mas a maior parte das vezes é isso que acontece. Ana, Diz. o que é que tu querias dizer assim para finalizar um podcast? Este é o momento em que eu digo lá para casa. Exatamente. Ninguém nos está a O ouvir. que é que eu quero dizer? Pá, eu para mim olha, eu acho um processo mesmo fixe, sabes? Para mim não há um dia em que eu possa estar a trabalhar com um cliente e estamos ali a tentar, sabes, desmontar e a perceber o que é que verdadeiramente é o contributo único e a dificuldade que isto é e a forma como a pessoa de repente se põe assim própria em questão, mas isto se transforma numa ferramenta de reflexão para ela própria. E quando isto sai e de repente é transformado numa mensagem que a pessoa diz assim: Uau, eu de repente adoro-me a mim própria. Por isso é que eu te digo, para mim é uma ferramenta, não há melhor ferramenta de empoderamento pessoal e de autoconhecimento do que tu criares a tua própria marca. Porque dá-te poder pessoal, sabes? Não é poder para exercer sobre o outro. Dá-te autoconfiança, dá-te poder pessoal, dá-te sensação de ti mesmo. Queres-te dar mais do que isso? Dá-te felicidade na vida. Dá-te satisfação, sabes? Aquele brilho nos olhos, tu olhas para uma coisa, não há nada melhor do que tu olhas para uma coisa assim, uau, pá, isto está mesmo bem feito. Foi como aconteceu com este livro. Eu escrevi o livro e foi a primeira coisa na minha vida. Eu tinha 43 anos quando o lancei. Em 43 anos, e olha que eu já fiz muita coisa e orgulho-me de muita coisa que fiz, mas foi a primeira coisa que chegou ao fim.
eu não a editei minimamente, eu não mudei nada e hoje leio o livro e não mudaria uma vírgula. É uma sensação de, sabes, nem é de orgulho, é de satisfação, de faz sentido. É isso, olha, para mim, criares a tua marca própria é aquela sensação de isto sim faz sentido. Tem significado, faz sentido. Acho que é isso. Já vou levar trabalho para casa. Vais? Pronto. Gosto Vais disso, escrever um livro? desse alinhamento. Não, acho que não. Gosto mais de falar para a câmara, depois alguém escreve o livro. Pronto, também pode ser. Mas, Ana, quero-te agradecer esta conversa E eu, o convite. e espero que isto cause impacto em quem está a assistir. Para quem ainda não conhece, a Ana lançou o livro. E reparem bem no nome: Nua e Crua. Está mesmo alinhado com aquilo que nós estivemos a falar. Sim. É preciso despir todas estas cenas para nós chegarmos lá à essência. E mostrares o teu lado humano, sabes? O teu lado de. Pá, nem sempre as coisas correm bem e de feição e nem sempre são bonitas e às vezes há. Pá, eu acho que este livro deu-me esse lado das pessoas perceberem que, que eu sou um ser humano e que elas têm o direito de ser seres humanos também, com toda a sua imperfeição, que na verdade é a parte única de quem nós somos, não é a perfeição, é a imperfeição. Giro. Tu aqui disse no início de 2019 estavas à beira do caos. Mas já passaste por mais também. Ui! 2019 era só uma fichinha comparada com o que aconteceu depois. Exatamente, a vida dá-nos surpresas. Mas lá está, mas com outra leveza, sabes? Uhum. Com dureza também, muito desafio, muita dureza. Mas hoje em dia, às vezes, não é? Às vezes acontecem-me coisas e eu já me rio, do género, pá, faz parte, pronto. O que é que não vou chorar também, às vezes também choro e faz parte. Mas acho que é isso, é com outra leveza. E é se tu sentires, sabes aquela coisa de obra feita, não é? Tu sentes, não é? Eu olho para esse livro, já tentei escrever outro depois, comecei, mas ainda não terminei, porque também é no seu momento, é no seu tempo muito próprio, que eu acho que isso também é uma das coisas que às vezes nos condiciona, que é a pressa. E para mim, se eu fosse outro desta para melhor hoje, tenho obra feita, sabes? Deixei uma marca, deixei um contributo. Eu acho que é incontestável para qualquer pessoa o querer deixar um legado. E eu acho que é isso, é deixares o teu print no mundo. Se tu hoje fosses desta para melhor, qual era o teu print? O que é que tu tinhas deixado? Quando não sabes responder, significa que está na hora de. Às vezes, e se calhar deixaste, se calhar não passaste tempo suficiente a olhar para isso e a dar valor ao teu próprio percurso. Eu não sei se a resposta a essa pergunta para mim é muito difícil, mas eu gostava que as pessoas se lembrassem de mim por alguma coisa. Daqui a algumas gerações provavelmente já não se lembram, mas que tenha causado Mas isso faz parte, um não é? impacto Também positivo. não é nenhum Picasso. Mas eu depois venho cá outra Ainda? vez. Eu venho cá outra Vais vez. em forma de quê? Não sei. De formiga? Venha como Não, vier. formiga não, que a formiga é trabalhadora. Ou com Tem uma caraça. forma de preguiça. Isso é que é. De Um preguiça? panda. Um panda. Atenção que a preguiça é um dos animais mais resistentes e resilientes que existem. Estás a ver? Ah, Como não pois fazer é. nada dá, Estás a ver? Por isso. dá bom resultado. Muito bem. Obrigado. Obrigada mais eu. uma vez. A quem nos esteve a ver e ouvir, espero que com este podcast consigam olhar mais para dentro, tirar estas máscaras e filtros e deitar cá para fora a autenticidade que nós gostamos de ver. Até à próxima.